Na aula passada, nós consideramos dois circuitos separados e independentes. E a partir do estudo dessa configuração específica, nós encontramos uma definição da chamada indutância mútua. Então, nós observamos que uma corrente I1 em um dos circuitos irá criar um campo magnético B1 no entorno desse circuito, que por sua vez irá produzir um fluxo magnético através do outro circuito. Tá? A corrente elétrica num dos circuitos, então, no primeiro circuito, se relaciona com o fluxo total através do segundo circuito a partir exatamente da indutância mútua. Quando a corrente no primeiro circuito, então, varia, o fluxo magnético através do segundo circuito também irá variar. De forma que, nesse caso, irá surgir no segundo circuito uma força eletromotriz induzida, que é dada por esta expressão aqui. Então, a força eletromotriz induzida no segundo circuito será igual a menos a indutância mútua, tá? Que é uma constante associada ao sistema em si, que depende somente da geometria do sistema, do material que esse sistema está imerso, e da variação da corrente I1 no tempo. Na aula de hoje, nós iremos estudar, então, considerar um único circuito isolado. E a partir dessa configuração, nós iremos definir a chamada autoindutância ou apenas indutância. Então, nesse caso, quando existe uma corrente elétrica aí, num circuito qualquer, essa corrente elétrica, ela obviamente irá produzir um campo magnético no espaço, que irá gerar um fluxo magnético através do próprio circuito. Tá? Então, quando essa corrente I varia, obviamente o fluxo magnético também irá variar. Se o fluxo magnético varia pela lei de Faraday, então irá surgir uma força eletromotriz induzida no próprio circuito. Tá? Então, essa força eletromotriz é definida como força eletromotriz autoinduzida. Para estudar, então, esse problema específico e encontrar uma expressão para autoindutância, nós iremos considerar, então, uma bobina com N espiras e uma corrente elétrica I, sendo que essa bobina está acoplada, então, a uma fonte de força eletromotriz externa. Tá? Então, nós temos aqui a corrente elétrica I permeando o circuito. Tá? Essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético aí em todo o espaço. Tá? Aqui nós vamos observar detalhadamente o campo que é gerado na bobina. Esse campo magnético, então, ele por sua vez vai gerar um fluxo magnético através dessa bobina também, né? Então, notem que temos linhas de campo atravessando a área de seção reta dessa bobina. Quando esta corrente varia, então, se essa corrente varia no tempo, então, obviamente, o fluxo magnético através dessa bobina também irá variar. Pela lei de Faraday, se o fluxo magnético está variando aqui, logo irá aparecer uma força eletromotriz induzida nessa bobina. Então é isso que acontece na prática quando nós temos aí correntes variáveis em circuitos elétricos, e aqui a gente considerando especificamente o caso de uma bobina de N speed. Algo importante observar aqui é que a força eletromotriz autoinduzida ela pode ocorrer para quaisquer circuitos, uma vez que sempre existirá fluxo magnético através de espiras fechadas em um circuito que conduz corrente elétrica. Tá? Então isso sempre vai ocorrer para quaisquer circuitos fechados com corrente. A questão é que esse efeito ele acaba sendo bastante ampliado quando o circuito ele contém uma bobina de N espiras. Tá? Então, toda vez que tivermos esse tipo de configuração, então esse efeito vai ser bastante ampliado. Por analogia, então, à equação da indutância mútua, que está representada aqui, foi encontrada nas primeiras aulas do capítulo, nós podemos definir, então, a autoindutância de um único circuito. Tá? Então, notem que, anteriormente, nós definimos a indutância mútua, né, a partir da razão entre fluxo total através da segunda bobina,
devido à corrente elétrica na primeira bobina, ou vice-versa, né? O fluxo total através da primeira bobina dividido pela corrente através da segunda bobina. Aqui, então, como estamos falando de uma única bobina no espaço, então a definição de autoindutância será basicamente o fluxo total através dessa bobina, né, que seria N aqui, dividido pela corrente elétrica nessa mesma bobina. Então essa é a definição de autoindutância ou indutância de um circuito. Tá? Então aqui, toda vez que remetermos à indutância, então leia-se autoindutância. Quando estivermos falando de dois dispositivos, uma configuração composta por dois dispositivos, pelo menos no espaço, então estaremos tratando de indutância mútua. As unidades do Sistema Internacional para autoindutância ou indutância são as mesmas unidades da indutância mútua, ou seja, o Henry. De acordo com a lei de Lenz, então, a força eletromotriz autoinduzida, ela sempre irá se opor à variação de corrente que produz essa força eletromotriz. Tá? O que significa isso? Que essa força eletromotriz autoinduzida, ela tende a tornar mais difícil qualquer variação de corrente no circuito. Tá? Seja ela um crescimento, seja ela um decrescimento. Então, ela sempre se opõe à variação da corrente. Tá? Então, isso é algo bem importante, uma diferença fundamental em relação, por exemplo, à resistência elétrica, conforme vai ficar evidente ao longo dessa aula. A força eletromotriz autoinduzida, então, ela será muito importante quando existe uma corrente variável. Nós vamos observar também que quando temos correntes constantes, a força eletromotriz autoinduzida ela não existe. Tá? Então, nós vamos ver isso ao longo dessa aula e das próximas aulas. Então, nós sabemos que a autoindutância ou indutância é basicamente a razão do fluxo total através da bobina pela corrente elétrica nessa bobina. Tá? Reescrevendo essa equação, ainda nós temos esta expressão aqui. O que nós podemos fazer agora é derivar essa expressão no tempo. Tá? Então, derivando no tempo, nós encontramos esta expressão aqui. Pela lei de Faraday, nós sabemos que a força eletromotriz induzida é igual à variação total do fluxo magnético através do sistema que está sendo considerado. Então, nós temos este resultado aqui da lei de Faraday. Nós podemos substituir, então, este termo aqui por menos a força eletromotriz induzida na nossa bobina de N voltas. Então, com isso, nós encontramos essa expressão aqui para a força eletromotriz autoinduzida em um circuito. Tá? Então, nós temos aqui que a força eletromotriz autoinduzida será basicamente menos a autoindutância ou indutância do circuito multiplicado pela variação da corrente elétrica no tempo. O sinal negativo, então, como mencionado anteriormente, ele decorre da lei de Lenz, tá? Indica que essa força eletromotriz autoinduzida, ela sempre irá se opor a qualquer variação de corrente que ocorra no circuito. Seja ela um aumento da corrente, seja ela um decréscimo da corrente. Então, é sempre uma oposição à variação da corrente. A partir dessa equação, então, aqui da força eletromotriz autoinduzida, também é possível que a gente encontre valores de autoindutância desconhecidos. Então, se conseguirmos medir a variação de corrente no tempo no circuito real e a força eletromotriz autoinduzida, nós conseguiremos encontrar, então, a autoindutância daquele sistema, daquele circuito especificamente. Uma vez definida a autoindutância ou indutância, nós podemos nos debruçar, então, sobre os chamados indutores. Tá? Então, os indutores eles serão dispositivos de um circuito que serão projetados para possuir um determinado valor de indutância. Tá? Então, basicamente, essa a definição do indutor. Então, um dispositivo será utilizado em um circuito e cuja indutância ela é conhecida. Então, o indutor será o dispositivo, a indutância será a propriedade deste indutor. Tá? Então, isso aqui é completamente análogo ao capítulo 4 lá
onde foram definidos a capacitância e os capacitores. Então, os capacitores são os dispositivos e a capacitância é a propriedade dos capacitores. Tá? O símbolo utilizado em circuitos para o indutor, então, será este símbolo aqui. Então, toda vez que vocês virem este símbolo, vocês já devem saber que estamos tratando de indutores em circuitos. Os indutores, então, em circuitos, eles irão ajudar a manter uma corrente constante, tá? Apesar de eventuais flutuações da força eletromotriz aplicada. Então, notem que eles vão ajudar, né, a força eletromotriz autoinduzida nesses dispositivos, ela sempre tende a se opor a variações de corrente do circuito, sejam elas crescimento de corrente ou decrescimento de corrente. Então, quaisquer variações aí num circuito de corrente, se tiver um indutor, ele vai ajudar a manter essa corrente constante. Em circuito de corrente alternada, então, ele poderá ser utilizado para suprimir também variações de corrente que sejam muito rápidas ou mais rápidas do que aquelas desejadas. Se não tivermos variações muito rápidas, esse indutor ele vai acabar suprimindo essas variações rápidas de corrente. Vamos debruçar agora sobre o comportamento de indutores em circuito. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é desenvolver um princípio geral semelhante àquele que foi desenvolvido no capítulo 6, que remete à lei das malhas de Kirchhoff. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, basicamente, o que nós fazemos é percorrer o circuito calculando sucessivamente as diferenças de potencial através de cada elemento do circuito. De modo que a soma algébrica de todas essas diferenças de potencial, né, através de um circuito fechado, ou seja, saindo de um ponto, voltando a esse mesmo ponto, a soma algébrica dessas diferenças de potencial deve ser sempre igual a zero. Então, esse vai ser o procedimento que a gente vai adotar aqui para fazer a análise de indutores em circuitos elétricos. Uma observação importante aqui é que a força eletromotriz autoinduzida, ela não se opõe à corrente em si. Tá? Então, essa força eletromotriz autoinduzida em indutores, ela não vai se opor à corrente em si, mas sim a quaisquer variações de corrente que possam ocorrer no circuito. Como eu mencionei, sejam elas acréscimo, né, acréscimo de corrente ou decréscimo de corrente elétrica. O comportamento de indutor, então, no circuito, ele é completamente diferente ao comportamento de resistores. Então, lembrem lá do capítulo 5, que o resistor ele se opõe à corrente, a resistência ela se opõe à corrente elétrica. Então, quando introduzimos um resistor no circuito, esse cara gera uma oposição, né, à corrente elétrica. No caso de indutores, nós teremos algo diferente. Então, o indutor ele não vai se opor, a força eletromotriz autoinduzida, né, o indutor não vai se opor à corrente em si, mas sim a variações de corrente elétrica. Para ilustrar o comportamento de um indutor no circuito elétrico, nós vamos utilizar um exemplo onde iremos comparar o comportamento de um indutor com o comportamento de um resistor, tá? E verificar então quais são as relações de sinal das respectivas diferenças de potencial que surgem, né, quando temos esses dispositivos inseridos nesses circuitos. Então, nós sabemos que a diferença de potencial através de um resistor irá depender diretamente da corrente elétrica. Então, a diferença de potencial no resistor será basicamente o produto da corrente e a resistência desse resistor. Já a diferença de potencial através do indutor irá depender da taxa de variação da corrente elétrica, tá? Conforme a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos começar pelo resistor, né? Vamos imaginar um resistor com uma corrente elétrica I, da esquerda para a direita. Tá? Então, esse resistor ele faz parte de um circuito que não está sendo mostrado aqui, é só um pedaço, né? Só o resistor que me interessa. Aqui temos um ponto A que está no maior potencial e um ponto B que encontra-se em menor potencial. Tá? E aqui nós temos a resistência R deste resistor. A diferença de potencial entre esses terminais aqui, A e B, então será dado pelo produto de IR, tá? De modo que VA menos VB, nesse caso, será
maior que zero, uma vez que o terminal A encontra-se num potencial maior que o terminal B. No caso de um indutor com corrente elétrica constante, o que vai ocorrer? Então, toda vez que tivermos um indutor com corrente constante, não há nenhum tipo de diferença de potencial entre os terminais A e B. Uma vez que, nesse caso, não há variação de corrente no tempo, uma vez que a corrente é constante. Se não há variação de corrente elétrica no tempo, então não há força eletromotriz autoinduzida nesse indutor. Tá? Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B do indutor é igual a zero. Tá? Então, notem que o resistor possui uma diferença de potencial com uma corrente constante, eventualmente. Já o indutor possui uma diferença de potencial igual a zero toda vez que temos uma corrente constante ou quando não há variação de corrente elétrica nesse circuito. Agora vamos considerar um caso onde a corrente elétrica aí no circuito está crescendo. Então nós temos uma variação de corrente elétrica e essa variação de corrente elétrica é um crescimento da corrente. Tá? Então nesse caso, vamos imaginar a corrente fluindo aqui ó, da esquerda para a direita e ela está aumentando. Tá? A diferença de potencial, então, que é estabelecida nesse circuito, nesse indutor, vai ser basicamente o produto da indutância ou autoindutância pela variação da corrente elétrica no tempo. Então, como essa corrente está variando agora, a diferença de potencial não será igual a zero, conforme o exemplo anterior. Então, agora nós teremos uma diferença de potencial diferente de zero. E essa diferença de potencial, ela será, então, maior que zero. Ela será positiva. Uma vez que o terminal A ele se encontra no maior potencial e o terminal B encontra-se no menor potencial. Tá? Então, como a força eletromotriz tende a se opor a quaisquer variações de corrente, e a variação de corrente, nesse caso, é um crescimento, aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita, então a força eletromotriz autoinduzida, nesse caso, ela é da direita para a esquerda, ou seja, do menor para o maior potencial. No caso de termos um decréscimo de corrente, ocorre o contrário. Então, novamente, vamos considerar uma corrente elétrica no sentido da esquerda para a direita, porém agora essa corrente está decrescendo. Como a força eletromotriz autoinduzida, ela sempre se opõe a quaisquer variações de corrente elétrica, e nesse caso é um decrescimento de corrente, logo aqui a força eletromotriz autoinduzida apontará da esquerda para a direita, ou seja, no mesmo sentido da corrente elétrica, se opondo a esse decrescimento da corrente. De modo que os terminais A e B encontram-se na seguinte configuração. O potencial A, nesse caso, está no menor, o terminal A está no menor potencial e aqui o terminal B está no maior potencial. Em vista disso, nós sabemos que a diferença de potencial VA menos VB, nesse caso, é menor que zero, ou seja, é uma diferença de potencial negativa.